Agradecendo a Vossa Senhoria, passamos a palavra agora ao senhor Francelino das Chagas Valença Júnior, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO, para a sua exposição também por 10 minutos. Bom dia, senador Marcelo Castro, do Piauí. É uma honra estar aqui presente aí nessa audiência, com o senhor presidindo a audiência. Saúdo demais colegas de mesa, especialmente nosso querido Oraí, que participou conosco no trabalho da Reforma Tributária Solidária desde o início. Os demais senadores estão aqui presentes. Não poderia deixar de saudar, presentes e online, não poderia deixar de saudar o nosso deputado Raul, que está conosco defendendo a reforma tributária há muitos anos, é um baluarte nessa defesa há décadas, e o destino colocou neste momento ímpar da história novamente no parlamento. Os colegas da FENAFISCO, os colegas do Pacto de Brasília estão aqui presentes, enfim, todos que estão assistindo. Pode passar, por favor? Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente da reforma tributária, mas antes, só queria registrar uma coisa muito importante para a gente, e a gente está no Senado Federal, que a esperança não termine de termos uma reforma tributária que modifique essa estrutura perversa que nós temos da regressividade. Não, pode passar, por favor. E que possamos finalmente combater um pouco essa triste realidade que assola o nosso país e que faz parte, infelizmente, da maior parcela da população. Essa é uma realidade gritante que salta aos olhos e que, às vezes, nós fazemos de conta que ela não existe. Mas, pode passar aí, iremos fazer uma abordagem um pouco mais jurídica, já que estamos na CCJ. Então, a gente tem uma reforma tributária pensada, discutida muito com um viés econômico, um viés financeiro, mas alguns aspectos nos chamam a atenção, que é o viés jurídico constitucional. A reforma tributária, por exemplo, da forma que está, cria um Conselho Federativo, uma entidade nova, de regime especial, com independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira, que poderá fazer quase tudo. E nos debates que está se colocando é que não haveria e não teria como se fazer uma reforma tributária sem essa nova entidade, que, na nossa ótica, retira muito o poder dos entes tributantes. E a gente nos debruçamos um pouco sobre a Europa, que tem o IVA, único entre os países. E qual é a descoberta? Não existe Conselho Federativo na Europa. E funciona. Lá tem a França, a Itália, a Alemanha, a Espanha. Há compensações, mas não há um ente que suprime o poder dos entes federados. É uma coisa bem interessante isso aí. Então, se funciona na Europa com países que detêm o seu pátrio poder, por que não poderia funcionar no Brasil sem essa, digamos assim, inovação e, para ser mais sincero, não prevista pelos constituintes? Pode passar, por favor. Esse Conselho Federativo, como está colocado, de forma paritária, e também nos chama a atenção, já que o viés é muito econômico, e foi dado e está sendo dada essa pegada, digamos assim, os estados e municípios, com todo respeito aos municípios, não têm a mesma arrecadação. A arrecadação dos estados, do ICMS, é em torno de 700 bilhões, dos municípios em torno de 100. Se a gente colocar a cota à parte, sobe um pouco mais. Mas o poder decisório é o mesmo entre estados e municípios, mesmo que a arrecadação dos tributos sejam distintas, sejam diferentes. Faço uma pergunta, já que o viés é econômico. Alguma grande corporação se juntaria com outra, abrindo mão do seu poder, se o poder econômico dela fosse distinto, ou a arrecadação dela, ou o lucro? Alguma faria isso? É certo que não, mas estamos fazendo. Então, isso não soa muito razoável, não só nos aspectos federativos, mas no aspecto financeiro e econômico. Esse conselho também chama a atenção, ele vai coordenar a atuação integrada dos estados, do DF, dos municípios, na fiscalização, no lançamento. Isso quer dizer que nenhum estado, nenhum município poderá iniciar qualquer fiscalização sobre qualquer empresa ou qualquer operação, desde que não seja autorizado pelo Conselho Federativo. Isso parece razoável? Será que não está sendo usurpado ou retirado todas as competências administrativas dos estados e dos municípios? Deveria ser assim? Tudo centralizado em Brasília? Um conselho? Por favor. Além do mais, a representação dos estados e dos municípios são 27 representantes dos municípios. Temos mais de 5 mil municípios. Mais de 5 mil reduzidos a 27. Esses 27 é que irão dizer como vai funcionar.
democracia, república democrática dessa maneira? 27 vão poder decidir sobre todos os demais? Avancemos. Um detalhe interessante. Casa da República, Senado da República, Casa da Federação. Se 3 estados, por exemplo, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, se unirem, nada vai passar nesse Conselho Federativo, porque tem um critério populacional, que 60% tem que ser aprovado pelo menos 60%. Isso quer dizer que nós estamos talvez voltando à República do café com leite, mas agora misturado com samba. Então vai ser café com leite e samba. Sem esses estados, nada poderá ser feito. Isso soa como algo federativo? Dá para imaginar que a autonomia do Piauí está agora adstrita à decisão desses 3 estados? A pseudo-autonomia, já que estamos abrindo mão da autonomia que tínhamos. E por que a gente chama a atenção disso? Porque na Constituição Federal, quando ela foi elaborada, foi constituída, foi determinado o poder de cada ente tributante. Poderíamos nós, por uma emenda constitucional, fazer essa modificação, jogando e alterando várias competências para o Conselho Federativo com novo tributo, ou deveríamos ter uma nova constituinte, já que cada um é um ente federado? Avancemos, por favor. Essa é só uma tabela mostrando o poder que esses 3 estados podem ter. Então, vão suprimir todos os estados, os demais estados e municípios. Pode passar. Aqui fala um pouco das competências do Conselho Federativo. E o pessoal que é da área tributária conhece bem. A gente tem um modelo tributário chamado Super Simples, né? O Simples Nacional. O Simples Nacional, que era simples. E hoje a normatividade infralegal, ela virou uma coisa monstruosa. E quase tudo é feito dessa forma, infralegal. Será que isso não vai acontecer conosco? Podem passar, não vou gastar energia então por causa do tempo. Esse Conselho Federativo, por mais que digam que não existe paralelo na Europa, já que a gente traz exemplos externos de outros países, da OCDE, ele é tão poderoso que ele vai poder, inclusive, ter iniciativa de lei complementar. Os governadores não têm, pelo que eu saiba, mas o Conselho Federativo vai ter essa iniciativa. É um novo legitimado a propor alterações legislativas. Aqui está um pouco mostrando aí, vocês entendem mais do que eu, quais são as competências e de quem pode propor leis. Então, essas discussões também passam a fazer parte dessa nova entidade pública. Por favor. Pode passar. Um detalhe interessante, e a gente vai se ater um pouco à questão das alíquotas. As alíquotas desse imposto, inclusive, serão calculadas pelo Tribunal de Contas da União. Uma pergunta que fica: por que motivo o Tribunal de Contas da União, que não tem, teoricamente, nada a ver com os estados e os municípios, já que vivemos numa federação, vai passar a ter acesso a dados sigilosos dos contribuintes, que eles não têm hoje, de todos os contribuintes, para calcular qual será a alíquota? Seria isso razoável? Numa federação ou entidade ligada a um outro poder, a um outro órgão, dizer como os entes... Eu não gosto de usar o termo subnacional, porque nós estamos na federação, então não tem, teoricamente, um acima do outro. Mas vai ter um órgão à parte, porque nem sequer hoje, pelo que eu saiba, nos estados e municípios, o Tribunal de Contas do Estado, que seria um competente, faz esse tipo de competência, não tem essa competência, não é o Tribunal de Contas dos Estados, mas a partir de agora não será um dos estados, mas será da União que vai ter todo esse acesso. E aí, só lembrando, o Tribunal de Contas, pode passar, por favor? Da União, por sinal, que já falei sobre sigilos. Pode passar? Aqui está a competência do Tribunal de Contas da Constituição Federal, e nenhuma delas fala, por exemplo, em falar, e com todo respeito, a competência técnica do Tribunal de Contas, são auditores, conheço alguns colegas, amigos, extremamente competentes, mas, pelo que eu saiba, eles não teriam a atribuição de dizer se haveria ou não, ou poderia ter constitucionalidade em tal ou qual matéria. Mas saiu um parecer do Tribunal de Contas dizendo que essa reforma ele não via inconstitucionalidade na reforma por modificar a competência tributária ativa dos entes dos estados e municípios. Mas, ora, poderia o Tribunal de Contas fazer isso? Não está no rol de competências. Além disso, o Tribunal de Contas passa a ser um interessado, já que ele vai ter acesso aos dados sigilosos dos contribuintes. Então, não parece ser a melhor entidade a fazer essa análise, já que ela vai ser beneficiada com a atribuição que sequer era imaginada há pouco tempo atrás.
Então, eu já faço uma proposta que também os tribunais de contas dos estados sejam ouvidos, porque com certeza terão uma opinião bem diferente dessa, muito diversa. Podem passar? Aqui eu peguei do site aqui do TCU, só para lembrar e relembrar qual a competência do Tribunal de Contas. Pode passar. E um ponto interessante, que é o risco do free ride, pessoal. Excelências, por sinal. Podem passar. A gente tem um risco muito grande. Esse é o período de transição dos tributos, que a gente vai ter de 2029 a 2032. Vou finalizar já, senador, presidente. Podem passar. E de 2029 a 2034, 90% da arrecadação vai ser com base, vai para esse fundo, vai para um fundo nacional, pelo Conselho Federativo, super poderoso, que não tem contrapartida no mundo, vai concentrar tudo isso e vai distribuir. Só que tem um detalhe, a partir daí, depois de 2035, 1,45 avos vai abatendo até, né, a transição, a longa transição. A pergunta é, se o Estado, se o município aumentar a arrecadação em 100%, dobrar a arrecadação, ele só vai ficar com 10%. Qual vai ser o ente subnacional que vai fiscalizar, aumentar a arrecadação, se já está garantido 90%? Nós corremos o risco da arrecadação global, que vai ser em torno de 1 trilhão, já está mais de 800 bilhões, ela ser, inclusive, reduzida, porque não haverá fiscalização. Eu não duvido que algum chefe do executivo municipal ou estadual, que é uma atividade que ela é árdua, fiscalizar incomoda, vai incomodar seus eleitores por algo que não vai ser beneficiado. Então, a gente tem um risco gravíssimo disso, por anos, ou quiçá décadas, que podem impactar as finanças públicas dos estados, dos municípios e macular a ideia dessa grande arrecadação, que, inclusive, vai dar uma alíquota um pouco alta. Podem passar, por favor. Aí é o período, a transição, já 2024, 2028, né, pode passar, já falei. E um detalhe interessante, pode passar. Pode passar nisso. Queria só registrar isso. Quando essa reforma foi proposta, uma das coisas mais importantes, eu lembro muito do deputado Raul falando, seria a questão dos créditos financeiros. Só ia ter crédito quando fosse efetivamente recolhido e pago. Ia ser um tributo que ia ser quase insonegável. Só que é uma possibilidade de que vai ser condicionado à verificação do recolhimento, pode ter hipótese de. Isso quer dizer que aquela ideia original de pagou, entrou o crédito, desapareceu, foi suprimida, e nós poderemos ter um sistema que não acabe com a sonegação e se crie, inclusive, créditos que serão pagos em 240 meses, pelo prazo da lei complementar, que vai dizer como vai ser apropriado. Um grande risco também à proposta de reforma tributária, baseada no consumo que nós temos. E só pode passar 2 pontos interessantes, é que foi criado nessa proposta uma coisa surreal na nossa ótica, que foi trazer 2 institutos americanos para cá, que possibilita burlar a transferência do patrimônio intergeracional, não pagando o ITCMD, quando permite que entidades religiosas e outras sejam criadas com fins de evitar esse pagamento, aumentando, inclusive, a regressividade do sistema. E já mais 2 pontos, e que nós achávamos que ia ter um grande avanço, seria a tributação de IPVA, finalmente já jatinhos e aeronaves e de embarcações, mas perdemos as esperanças, porque se colocaram 2 possibilidades, que se o jatinho prestar serviço a uma outra pessoa, a terceiros, não vai pagar IPVA. E se as embarcações, e aqui é a 4ª frota naval do país, tiver pesca artesanal, também não vai pagar IPVA. Então, já estou vendo os iates aqui todos com um caniço pendurado, dizendo que é pesca artesanal. Infelizmente, apesar da questão jocosa, não vai pagar o IPVA nas embarcações, e os trabalhadores de aplicativos vão continuar pagando naquelas motos, mobiletezinhas que eles têm. E o último slide, pode passar os 2 rapidamente. Por favor. Já falei sobre isso, também falei. E só deixar registrado aí o Pacto de Brasília, são 8 entidades nacionais do fisco, que nós fazemos parte, e que defendem princípios republicanos, e nenhum deles corporativos. E quando vocês ouvirem falar do Pacto de Brasília, geralmente a união dessas entidades em torno de um sistema tributário mais justo, mais eficaz, e que possa servir ao povo e à sociedade brasileira. Muito obrigado. Nós agradecemos a contribuição de Vossa Senhoria, senhor Francelino. Agora eu pergunto, vocês lá apresentaram alguma proposta, alguma emenda? A gente está conversando com o senador Efraim, também com o relator, o senador Eduardo Braga, para 2 aspectos. A questão da transição do free rider, que é uma coisa que preocupa muito a gente, e também a questão do Conselho Federativo, que nós achamos que ele está super poderoso, e quando nós vimos alguns governadores fazendo uma crítica contundente da forma que está, nós não temos como não concordar com essas críticas.
Não há paralelo no mundo nesse aspecto. Nós podemos estar criando uma coisa, um monstro que depois vai ser difícil de combatê-lo, infelizmente, numa república federativa.